ainda, ó Deus querido, ainda que o mar se levante, o Senhor é o Deus que pode fazer um caminho para nós, ou nele, ou por cima dele, porque Tu és o Deus que é todo poderoso. Pai, nós colocamos a nossa vida, nós colocamos a nossa família, nós colocamos o nosso futuro nas Tuas mãos, para que o Senhor possa nos guiar, para que o Senhor possa nos habilitar no mundo espiritual, para que o Senhor possa nos dar autoridade para cumprirmos o Teu chamado, para cumprirmos o propósito que o Senhor tem nos dado. Oh Deus, nós Te adoramos, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa força, a nossa alegria e a nossa fortaleza. Tu és o oleiro e nós somos o barro. Então faz de cada um de nós um vaso novo, Senhor. Faz um vaso novo, Senhor. Faz um vaso novo, Senhor. E nos enche do Teu Espírito Santo. Nos enche. Nós queremos mais, 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 mais. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Se você quer mais do Senhor, querido, abre a sua boca e deixa Ele te encher. Abre a sua boca e deixa Ele te encher. Deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor te renovar. Que Ele venha sobre ti essa noite e te traga o renovo. Abre-te, Senhor. Jesus é o Rei da glória. Toda honra, glória, majestade e louvor é dado a Ele. Aleluia. Só o povo que ama a Deus dá glória a Deus aí. Agora só os filhos de Deus dêem um aleluia. Agora só quem quer ser abençoado, eu quero que você agora dê um grito de júbilo ao Senhor. Aleluia! Oh, bendito é o Teu nome, Senhor. Querido, o grito de júbilo se dava quando se terminava uma grande batalha. Quando se terminava uma grande batalha, se dava um grito de júbilo. E esse grito de júbilo é um grito de alegria. Ou seja, é um grito de quem passou por uma situação difícil, mas venceu. Quantos aqui já passaram por situação difícil e já venceram? Então levanta a tua mão aí e agora você vai dar aquele grito de júbilo. Não é assim não. Dá um grito de júbilo. Grito de júbilo é assim, ó. Entendeu? De quem venceu uma guerra. De quem é vencedor. Então vamos lá. 1, 2, 3. Você entendeu? Então todas as vezes que falar para você, dê um grito de júbilo, você já sabe. É um grito de vencedor. É um grito de quem passou por uma turbulência enorme, passou por uma dificuldade enorme, mas no final, Deus levantou a sua bandeira, te abençoou, foi com você e você venceu. Sabe aquilo que estava preso na garganta, e aí você solta. É assim, isso é um grito de júbilo. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você dê um abraço nesse irmão mais bonito, mais cheiroso, mais abençoado, próximo a você, e diga para ele: seja bem-vindo à casa do Pai. Seja bem-vindo à casa do Pai. Glória a Deus, como é bom tê-los aqui, na presença de Deus. Eu quero também mandar um abraço caloroso para todos os nossos irmãos
que estão nos assistindo através do YouTube, Facebook, através das mídias sociais. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a tua família. E aonde você está, Deus te toque agora, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia e nós vamos ler 2 versículos da Bíblia. O primeiro está no Evangelho de João, capítulo 9, versículo... Vamos lá? Versículo, acho que é 23. Não, 39. Coloca para mim aí. Acho que é 39. Isso. Aleluia. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Eu vim para este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Agora, 2 Reis, capítulo 6, e nós vamos ler apenas o versículo 17, e depois nós vamos ler só o versículo final para encerrar, mas só no final da ministração. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. E diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Glória a Deus. Você pode ler esse versículo? Agora eu não vou ler não, eu já li. Agora quem vai ler é você, em alto e bom som. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém? Glória a Deus. Você pode tomar agora o teu assento. Aleluia. Queridos, nós estamos falando, quando a pastora Darlene fez esse louvor junto com o Daniel, meu genro, Efatá, abre os meus olhos, abra os meus ouvidos para que eu possa te ouvir. É uma passagem que está em Marcos. Jesus, ele cura um homem mudo e surdo. Jesus, ele coloca os dedos nos ouvidos daquele homem, pede para que o homem estenda a língua para fora, ele dá uma cuspida na língua daquele homem, e automaticamente ele diz assim, Efatá, e ele tira os dedos dos ouvidos. Quando ele tirou os dedos dos ouvidos, então aquele homem passou a ouvir e a falar perfeitamente. A maior dificuldade para uma pessoa que ela é surda, após ela ouvir, é ela aprender a falar. Essa é a maior dificuldade. Ela vai ter que aprender a falar, ela nunca ouviu, né? Então, a criança, ela vai ouvindo, aí ela vai falando, vai. Agora, um surdo nunca ouviu palavra nenhuma. Mas aquele homem, imediatamente, o milagre foi tão poderoso, que aquele homem passou a ouvir e a falar. Então, a palavra Efatá não é apenas abre-te. Não, a palavra Efatá, ela tem um amplo sentido. Ela é uma palavra que tem a ver com que todas as barreiras venham a se romper, que tudo aquilo que está impedindo, que tudo aquilo que está segurando, tudo aquilo que está trazendo dificuldade para a vida de uma pessoa, venha a ser liberado. Então, abre-se o que tiver que abrir. Se os olhos tiver que abrir, os olhos vão abrir. Se a pessoa tiver que, o surdo tiver que ouvir, vai ouvir. Se tiver que falar, vai falar. Por quê? Porque a ideia do Efatá não é apenas abre-te. Não. A palavra Efatá, ela tem esse sentido amplo. E é como se falar assim, olha, saia todos os impedimentos agora. É isso que Jesus quis dizer para aquele homem. Todos os impedimentos, não apenas de você ser surdo, porque você vai ser surdo, depois você vai ter dificuldade em falar. Mas agora, até essa dificuldade vai sair. Então se abriu tudo. Pô, foi tudo liberado.
Então a palavra efatá, ela tem mais o sentido de liberação de Deus do que simplesmente o abrir-te. Então, eu quero te dizer que 2019 é um ano profético para as nossas vidas. É o ano do efatá. Levante as tuas mãos e diga assim, efatá. Amém, que haja liberação de Deus sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua família, em todas as áreas, no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós lemos esses dois versículos. O primeiro, Jesus falando sobre um homem que era cego de nascença. Esse homem era cego de nascença e Jesus entra na cidade de Jerusalém pela última vez. E quando Jesus entra, encontra esse homem na porta pedindo esmola. E os seus discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quem pecou? Foi ele ou os seus pais? Foi ele ou seus pais? E Jesus falou assim, não, nem ele nem os seus pais pecaram. Mas ele é assim para que a glória de Deus se manifeste. E aí então, cospe no chão, faz uma lama com cuspe e a terra, e passa o dedo e unta com aquele cuspe os olhos daquele homem. E fala para aquele homem, vai lá e lava-te no tanque de Siloé. E o tanque de Siloé era dentro da cidade, dentro do templo, ou seja, não era não era do lado, que ele só tinha que ir lá, não. Então foi um processo. E aquele homem foi com o olho untado agora, cheio de lama, feito de cuspe e barro, procurar o tanque de Siloé para se lavar. E é por isso que quando ele volta, ele não sabe, ele só soube quem o curou foi Jesus. Ele só tinha o nome, mas ele não enxergou imediatamente, ele não sabia quem era Jesus. Mas aquele homem passou a crer em Jesus, mesmo sem vê-lo. E ele mesmo anunciou para os fariseus e para os saduceus, que fizeram um concílio e disseram, quem te curou? E aí toda aquela história. Ele falou, quem me curou foi Jesus. Aí, mas conta, ele contou umas 2 vezes. Quando chegou para pedir a contar a terceira, ele falou assim, ó, sabe uma coisa? Não vou contar nada não. Eu acho que vocês estão querendo ser discípulo dele. Falou, nós não, e tal, aquele negócio todo. E aí Jesus, ele pega e fala o seguinte, quando encontra aquele homem. Aquele homem, quando encontra Jesus, ele pergunta, me mostra quem é Jesus para que eu possa crer. E Jesus falou assim, é esse que você está vendo. E a Bíblia diz que ele creu imediatamente. A primeira vez que ele viu Jesus, ele caiu por terra na frente de Jesus, adorou e creu imediatamente, sem nenhum tipo de restrição. Porém, os saduceus, os fariseus, aqueles homens que estavam acompanhando aquela situação, não acreditaram que Jesus era o Messias. Então, Jesus, no versículo 39, falou assim, olha, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. É o caso do cego. Ele não via, mas acabou vendo. E aqueles, e os que veem, se tornem cegos. Ou seja, a pessoa enxerga, mas é cego. E o outro não tinha visão e enxergava. Fala para o teu irmão, fala, vai entender. Sabe por quê? Porque tem coisas que os nossos olhos precisam ser abertos, irmãos. Às vezes tem coisa que está na nossa cara e a gente não consegue ver. Tem coisa que está tão próximo de nós e a gente não consegue discernir, enxergar. Tem coisas que estão acontecendo e parece que nós somos cegos. Às vezes, por não enxergar a coisa como deveríamos, nós não sabemos resolver. Escute bem o que eu vou te dizer. Quando você não souber resolver uma situação, é porque naquele momento os teus olhos ainda estão fechados. Porque para todo problema tem uma solução.
E se o problema, eu já falei isso para vocês, se o problema veio até você, você é capaz de resolvê-lo. Você talvez ainda não saiba como resolvê-lo. E é nessa hora que você tem que pedir para Deus e falar assim: Deus, abre os meus olhos. Porque quando Deus abrir os teus olhos, você não vai enxergar o problema, mas você vai enxergar a solução. E isso é tão sério que acontece em 2 Reis, coloca para mim, 6:17. Antes de nós entrarmos, eu quero fazer a introdução dessa história. Essa história diretamente, ela começa no versículo 8 do capítulo 6 de 2 Reis, e vai até o 23. Então é do versículo 8 ao versículo 23, a narrativa dessa história. Mas bem no meio da narrativa dessa história, no versículo 17, Eliseu, ele ora a Deus, e ele fala assim: Senhor, abre os olhos do moço para que ele possa ver o seu poder, para que ele possa enxergar. Peço que lhe abra os olhos para que veja, ou seja, veja algo que naquele momento ele não estava vendo, mas não é porque ele não estava vendo que não existia. Olha para esse irmão e fala assim: não é porque você não vê que não existe. Não é assim? Às vezes a gente fala assim: eu não estou vendo, então não existe. Às vezes você não está vendo, mas existe. Você que não enxergou ainda. E é nessa hora também você deve pedir para Deus: Deus, abra os meus olhos. E você vai enxergar aquilo que você ainda não enxergou. E é interessante que a história é mais ou menos assim. Mais ou menos não, é assim. A Bíblia diz que o rei da Síria estava querendo fazer emboscada para o rei de Israel, para invadir Israel, tomar a cidade. Mas todas as vezes que o rei da Síria, ele tinha um plano montado, Deus dava para o profeta visão ou sonho, ou falava para ele e dizia assim: olha, o rei da Síria vai agir dessa forma e dessa forma. Avisa lá o rei de Israel para trazer livramento para ele. E assim acontecia todas as vezes. Chegou o ponto disso se repetir tantas vezes, que o rei da Síria disse no seu coração, falou: tem aqui algum X9. Tem aqui um dedo duro, que tudo que eu falo, tudo que eu vou fazer, esse cara vai lá e entrega para o rei de Israel, porque não é possível. Isso não aconteceu uma, nem duas, nem três vezes. Isso não vai acontecer mais, porque eu vou descobrir quem está dedurando. E ele fez um concílio com todos os seus capitães, todo o seu exército, com os seus generais, e ele falou exatamente isso. Olha, nosso meio tem um X9. Porque todas as vezes que a gente faz um plano para atacar Israel, Israel tem uma outra forma e acaba recebendo o livramento. Queridos, como é bom nossos olhos estarem sempre abertos para as coisas de Deus. Como é bom os nossos ouvidos estar sempre abertos para ouvir a voz de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, que sempre existe um inimigo criando emboscada para mim e para você. Levante as tuas mãos assim, ó. Mas saiba de uma coisa, meu amado, existe um Deus que está sempre pronto a nos trazer livramento. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus sempre vai dar um livramento a você. Às vezes o livramento que Deus dá, nós não entendemos. Quantos aqui, por exemplo, já chegou atrasado em um determinado lugar? E às vezes até murmurando ou reclamando porque chegou atrasado, mas soube que alguns segundos antes ou alguns segundos depois, se a pessoa estivesse lá, seria ele o alvo. Esse dia eu estava conversando com o bispo Marcelo. E teve um acidente
numa das rodovias, eu acho que é Bandeirantes, mais ou menos um mês atrás, um mês e pouquinho atrás, e houve um acidente gravíssimo, acabou matando uma criança e feriu mais 15 pessoas, envolveu vários carros. E aí escute só, e sabe o que Deus fez para que, olha só, o carro que foi atingido, estava na frente do carro dele, estava a alguns metros de distância. Ele falou que só percebeu quando a picape, uma picape, eu acho que era Hilux, alguma coisa assim, veio voando, ele só viu o vulto assim, ó, e pá, acertou o carro da frente. E trouxe morte naquele carro. Uma criança de 5 anos faleceu. E eles acabaram parando o carro e ajudando aquela situação. E ele falou assim, foi coisa de mais ou menos uns 30 segundos. Se eu tivesse 30 segundos à frente, seria eu que teria sido acertado. Às vezes Deus nos dá livramento, e ele falando que aconteceu um episódio, dele acabou esquecendo algo, que ele até reclamou. Ele reclamou com a esposa dele, falou, mas você deveria ter feito dessa forma e tal. E saíram até, foram levar a filha no aeroporto de Campinas. E aí, por causa desse atraso, desse esquecimento, foi exatamente o tempo do livramento. Às vezes Deus nos dá livramento e a gente, né? Acontece sempre alguma coisa, a gente fica reclamando, murmurando. Às vezes por causa de um atraso até briga, arruma confusão. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, olha, seja mais grata a Deus. Até quando você se atrasar. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa relapsa, eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa relaxada, eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa que não seja pontual, não, eu estou dizendo que você deve fazer aquilo que é certo fazer. Mas muitas vezes, alguma coisa vai acontecer para aquilo não vir a acontecer. E aí você não deve reclamar, pelo contrário, você deve sempre agradecer. Querido, nós precisamos aprender a ter um coração grato por tudo. Você já agradeceu a Deus hoje pela vida, pela saúde, pela tua família, pela sua comida, pela sua... Já agradeceu? Se você não agradeceu, faça isso agora. Agradeça ao Senhor, seja mais grato a Deus. Nós precisamos ser mais gratos a Deus. Nós precisamos compreender que às vezes uma fração de segundos pode trazer um grande livramento. E às vezes nós não entendemos. E aí ele pegou, sabe o que aconteceu? Sabe o que ele relatou? Ele pegou e falou assim, hoje eu entendi e agradeço a Deus por aquilo que aconteceu. Aquilo me atrasou. E às vezes nós fazemos disso uma confusão, uma briga, um problema, aumentamos o problema. Olha para esse irmão que está do lado e fala assim, não aumenta o problema não. Fala para essa pessoa, fala assim, ó, não seja uma pessoa que aumente o problema. Fala para ele, fala assim, ó, seja um facilitador. Todas as vezes que você tiver um problema, você vai lembrar disso. Eu não posso aumentar o problema. Eu sou um facilitador. Mas preste atenção. E aí um dos capitães do rei da Síria falou, não, meu senhor. Isso acontece porque lá em Israel tem um profeta. E o nome dele é Eliseu. E tudo que o senhor, às vezes, fala lá no seu quarto lá, na sua cama, o senhor sozinho, esse Deus sabe de tudo e conta para Eliseu. E Eliseu vai lá e conta para o rei. É por isso que existe tantos livramentos. Então, o rei pegou e falou assim, então, se o problema é esse, nós vamos fazer o seguinte. Manda uma grande comitiva. Manda os homens mais poderosos que nós temos. Manda com carros e cavalos. Ou seja, uma verdadeira guerra. Porque um rei, para capturar alguém, ele mandava pessoas com cavalo, alguns outros soldados, e estava tudo certo. Não, ele mandou com carros e cavalos, falou uma verdadeira guerra. Falou assim, esse homem precisa ser capturado, e vocês não podem voltar sem esse homem. Esse homem é o perigo para nós. E é uma solução se nós capturarmos. Então, manda as tropas ir lá. E não foi pouco exército, não. Mandou muito exército, muita tropa. E o profeta tem um discípulo. E esse discípulo acorda pela manhã
E ele sai da sua tenda, e quando ele sai da sua tenda, ele se depara com aquela situação. Ele se depara com um monte de homens, exército da Síria, com seus carros, com seus cavalos, com seus equipamentos, com tudo preparado para prender Eliseu. E aquele jovem, ele fica desesperado. Aquele jovem, ele começa a ter um medo, e ele entra para dentro da tenda e ele fala para Eliseu: Eliseu, você não sabe o que está lá fora. Olha, o que está lá fora é o exército da Síria e ele veio te pegar. Você é um homem impedido. Sabe o que eu acho interessante? Eliseu não levantou de onde estava. Se ele estava sentado, ficou sentado. Se ele estava deitado, ficou deitado. Se ele estava de pé, ficou de pé. Não saiu para fora. Não saiu para fora. Não teve a curiosidade de saber o que realmente era isso que estava acontecendo. Ele não olhou e falou assim: deixa eu dar uma olhadinha para o que está acontecendo. Não. Eliseu, tranquilo estava, tranquilo ficou. Diga assim: nos momentos de dificuldade, diga assim: eu devo manter a calma. Diga assim: eu preciso ser uma pessoa equilibrada. Sabe o que o diabo muitas vezes faz? Ele rouba a nossa paz nos momentos de aflição. Ele vem para roubar a tua paz. Agora olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: você vai deixar ele levar? Ou você vai pedir para Deus: Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver o que verdadeiramente está por trás de tudo isso. E foi exatamente isso que Eliseu viu naquele jovem. Então, por que os meus olhos devem ser abertos? Por que os meus olhos devem ser abertos? Primeiro, para que você jamais venha ter os teus olhos somente para enxergar o problema. Segundo, para que você não seja amedrontado mediante aquilo que você viu. E terceiro, que você não perca a fé mediante do que você enxergou. Irmãos, infelizmente nós estamos vivendo dias que não precisa de muito para a pessoa perder a fé. Não precisa de muito. Basta acontecer um problema sério, a pessoa já se descaracteriza. Ela já não sabe quem ela é, ela não sabe quem ela serve, e ela não sabe nem que Deus tem um propósito na sua vida. Ela já fica com medo, e ela só enxerga problema, ela só enxerga as coisas negativas, ela só enxerga o exército da Síria. Fala para o teu irmão, fala assim: tem outro exército. Porque os meus olhos precisam ser abertos. Porque às vezes a pessoa, quando vem com um problema, quando a pessoa ela tem bons olhos, ela já enxerga a solução. Olha para esse irmão e fala assim: diante da sua situação, você já consegue enxergar um milagre? Porque se você não consegue se ver no milagre, como é que você vai vivê-lo? Se você não consegue se ver nesse milagre, como é que você vai vivê-lo? Só vive milagre quem crê em milagre. Só vive milagre quem crê que Deus pode fazê-lo.
Agora, se o problema é tão sério, a ponto de abalar todas as suas estruturas, inclusive a espiritual, a sua fé, e você não consegue enxergar uma saída, querido, você precisa rever a sua fé, você precisa rever o seu conceito cristão, você precisa rever tudo isso. Porque se um pequeno problema consegue te abater, consegue roubar a tua fé, você não consegue enxergar diante de uma grande dificuldade, você precisa enxergar o grande milagre. Ah, o meu problema é financeiro. Então, meu irmão, já começa a se ver bem financeiramente. E se você consegue se enxergar bem financeiramente, já começa a trabalhar a sua parte administrativa disso. Porque senão o problema não vai ser dinheiro, vai ser administração. Ah, meu problema é financeiro. Então, já consegue se ver com essa solução. Quantos aqui conseguem já se ver prósperos e abençoados em Deus? Porque se você não conseguir se enxergar, o meu problema é a enfermidade. Você já consegue se ver curado? Já consegue se ver fazendo o que você não conseguiria fazer? Porque aquela mulher do fluxo de sangue, antes de ser curada, ela disse: se tão somente eu tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Então ela já se via curada antes da cura real acontecer. O meu problema é de relacionamento. Então você precisa enxergar tendo bons relacionamentos. Você precisa tratar isso. Qual é o teu problema? E o que você enxerga? Porque se você enxergar só o teu problema, você pode se tornar uma pessoa frustrada, você pode se tornar uma pessoa medrosa. A síndrome do pânico é algo que a pessoa sente sem exatamente ter acontecido. Ela apenas acha que pode vir a acontecer. E aquilo toma ela de tal forma que impede dela fazer, porque o que ela está percebendo à sua volta, o que ela está sentindo, é que pode vir a acontecer. Aquele menino, aquele jovem, aquele moço, ele entrou em pânico. E ele disse para Eliseu: Eliseu, o soldado da Síria, o exército da Síria, veio te pegar. Agora, olha a oração de Eliseu. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que te abra os olhos para que veja. Veja o quê? Diga assim: aquilo que Eliseu já tinha visto. Fala assim: sem mesmo ter enxergado. Ele não saiu para fora da tenda. Ele não viu realmente quem estava lá. Mas abre os olhos dele, Senhor. Abre os olhos dele. Se você já enxergar a solução para o teu problema, você vai viver em paz. Você vai viver esperançoso. E lá no fundo você acredita que vai ter uma solução. Sabe o que Eliseu viu? Isso. Para que ele veja o que eu estou vendo. Porque eu já sei o que vai acontecer, ele não sabe. Então abre os olhos dele. Abre os olhos dele para que ele possa ver e sentir aquilo que eu já estou vendo. E aquilo que eu já estou sentindo. E aquilo que eu até sei o que eu vou fazer. Aleluia. O Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros em redor de Eliseu. Coloca os próximos versículos para mim.
E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Versículo 19. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Preste bem atenção. Se definitivamente, diante de uma situação, você não souber quem está do teu lado, os teus olhos precisam ser abertos. Mas se você sabe quem está do teu lado, você sempre vai dizer, como o próprio Eliseu disse: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está, diga assim, maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Mas agora repita com fé, diga assim: maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Aleluia, passe a crer nisso. A palavra de Deus diz que Eliseu sabia exatamente o que fazer. Estava tendo situações para uma grande guerra. Mas Eliseu pegou e falou assim: ó, Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele aprenda que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Agora, Senhor, também fere os olhos daqueles que agora pensam que estão enxergando. E a Bíblia diz que Deus fechou os olhos de todos. Meus irmãos, vou te falar uma coisa. Hoje nós vivemos num país, falando no âmbito natural, você confia na segurança do nosso país? Seja sincero. Se você colocar de 0 a 100, qual a segurança que o nosso país tem? Em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. É difícil, não é? É difícil. É difícil. Você acha que tiver uma guerra com outro país, nosso país está preparado para uma grande guerra? Eu não estou falando só a nível... Não, infelizmente. A gente está muito aquém de muita coisa. Em todos os sentidos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que eu e você precisamos todos os dias, quando você sair da sua casa. Você precisa fazer isso. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver sempre as tuas mãos agindo. E você tem que falar assim: Senhor, fere de cegueira aqueles que querem me fazer o mal. Me torna invisível diante dos homens malignos. Porque a tua segurança nesse aspecto, meu irmão, vai ser essa. Porque eu acredito que Deus continue sendo o mesmo. É uma realidade. A Bíblia diz: se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Pode deixar um vigia lá tomando conta. Não vai adiantar nada. Então, querido, antes de você sair da tua casa, faça essa oração. Fala assim: Senhor, me guarda do homem maligno. Me faz invisível aos olhos do mal. Guarda a minha entrada e guarda a minha saída. Eliseu fez isso. Abre os olhos de um e fecha os olhos dos outros. Sabe o que aconteceu? Ele chegou para o exército e falou assim: vem cá. Eu vou levar vocês para um determinado lugar. E levou eles, sabe para onde? Lá para o rei de Israel. O rei de Israel, quando viu aqueles homens valentes, valorosos da Síria, falou: homem de Deus, meu pai, eu vou matar eles, o que é para a gente fazer? Eliseu falou: não, trata eles bem. Você mata prisioneiro de guerra? Eliseu falou para o rei. Falou: não. Ele falou: então, você não pode matar prisioneiro de guerra. Sabe o que você faz? Trata eles bem e depois despede eles. Manda eles embora. Manda eles voltar para o... Sabe o que aconteceu? Coloca o versículo 23, que é o último versículo. Olha o que aconteceu através dessa atitude de Eliseu. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor.
e da parte da... O que aconteceu? O que o menino enxergou? Um problema. O que Eliseu enxergou? A paz. Falou, eu vou promover a paz em cima dessa situação. A partir dessa situação, não houve mais guerra entre eles durante esse período. Você entende isso? Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Quando os teus olhos se abrem, você não apenas vê o problema, você vê a solução, e você vai ser a pessoa que vai intermediar isto. Levante as tuas mãos. Tem pessoas aqui que vão receber promoções. Escute o que eu estou profetizando sobre a tua vida. Tem pessoas que vão receber promoções porque vai enxergar uma saída em meio a um problema. Vai aparecer um problema e Deus vai te dar a capacidade de você, porque os teus olhos foram abertos para ver, e você vai ver a solução. E vão fazer uma reunião e vão perguntar, e você vai ser a pessoa que vai se levantar, vai dizer a solução, e as pessoas vão dizer, por que eu não pensei nisso antes? Sabe por quê? Porque os olhos dessas pessoas não foram abertas, mas os seus hoje está sendo, em nome de Jesus. Senhor, abra os olhos do moço, para que eles vejam o teu poder. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glórias a Deus. A melhor coisa que tem é quando os nossos olhos estão abertos. Porque quando nossos olhos estão abertos, eu não apenas vejo o problema, eu vejo a solução, e eu vou ser o canal para a pacificação. Escute o que eu vou te dizer. Talvez pessoas vão olhar para você e vão contar um problemão daqueles para você. Geralmente, sabe o que a gente faz? Sabe o que a gente faz, supervisor Aldo? A gente fala assim, vamos chamar o bispo? Vamos chamar o pastor? Vamos chamar? Sabe o que você vai fazer? Você quer crescer espiritualmente? Você quer ter essa experiência? A pessoa vai falar algo para você, vai ser um problemão daqueles. Mas se você orar e falar assim, Deus, o Senhor é o Deus da solução. E se esse problema chegou até a mim, é porque o Senhor pode me dar capacidade para resolvê-lo. Então, coloca as tuas palavras na minha boca. E empresta-me a tua mente, a mente de Cristo. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar entendimento. Deus vai te dar discernimento. Deus vai te dar inteligência. E você vai conseguir sair de um estado para outro. Diga assim, de estado de guerra. Diga assim, para estado de paz. Nesse caso de Eliseu foi exatamente isso que aconteceu. De um estado de guerra, terminou com um estado de paz. De um estado de problemas, de situações difíceis, em um estado de bonança, de paz, de alegria, de felicidade. Ah, bispo, o senhor não conhece o meu marido. Ah, bispo, você não conhece a minha esposa. Ah, bispo, você não conhece os meus filhos. Ah, bispo, eu realmente não conheço, querido. Mas eu conheço um Deus que criou eles, inclusive. E um Deus que conhece eles, cada um deles profundamente. E um Deus que consegue enxergar a solução para cada um. E pode fazer aquilo que hoje talvez seja impossível para você, se tornar possível. Porque eu conheço um Deus que Ele esquadrinha todas as coisas, conhece todos os pensamentos e tem uma palavra de sabedoria para cada situação. Se você crê assim, aplauda o Eterno, aplauda o Eterno,
Aplauda aquele que vive e reina para todo sempre. Mas a nossa maior dificuldade é que os nossos olhos ficam presos ao problema, ao exército da Síria. E isso nos traz medo. E isso nos traz medo. E isso nos deixa abalado. A gente só consegue enxergar o pro. E Eliseu já enxergou e falou assim, ó, tudo que eu queria era isso. Porque através dessa situação, eu vou trazer a paz para Israel. Tudo que você precisa, talvez está tão perto de você, de uma forma tão simples. E o que você precisa é abrir os teus olhos. Às vezes a forma de você tratar uma pessoa, ela pode mudar. Mas às vezes, sabe o que acontece? A gente não enxerga e continua sempre tratando do mesmo jeito. E a gente acha que vai trazer uma solução e a gente acaba ferindo mais ainda e tornando mais Nós precisamos aprender a colocar as coisas nas mãos de Deus e aprender a confiar nele. Quando você colocar algo na mão de Deus, você coloque, mas não tire. Coloque lá e deixe lá. E Deus vai te dar sabedoria para você resolver. Senão, você vai ser a pessoa que, em vez de trazer a paz, vai dificultar ainda mais. Sabe por quê? Porque os olhos estão fechados. Os nossos olhos precisam estar abertos. Guarde isso no teu coração. Guarde isso no teu coração. Para Deus não existe nada impossível. E não existe nada impossível àquele que crê nele. Então, se você orar, se você confiar verdadeiramente, você depositar a sua fé nele, pode ter certeza que ele vai fazer grandes coisas. Queridos, nós que somos pais, aprenda a orar pelo seu filho. Aprenda a abençoar o seu filho. E não precisa ser aquela oração, irmão, longa, não. Às vezes é impor a mão na cabeça e falar, eu te abençoo. Eu te abençoo. E profetizar sobre a vida dos seus filhos. Você é uma bênção. Se está acontecendo alguma dificuldade, eu quebro em nome de Jesus toda maldição que esteja sobre a tua vida. Porque eu te digo que tu és e você profetiza. Mas muitas vezes a gente abre mão disso. E a gente só enxerga o problema. E nós não enxergamos o que Deus realmente pode fazer. Uma palavra liberada com fé, ela tem poder. Uma palavra liberada com fé, ela tem poder. A bênção, ela é maior do que a maldição. A única coisa que quebra a maldição é a bênção. Então, abençoe, declare, profetize. Os olhos daquele moço precisavam ser abertos. Que os teus olhos possam ser abertos essa noite. E que você seja um instrumento de bênção na mão do Altíssimo. Eu quero que você fique sobre os teus pés essa hora. E diante da situação em que você está vivendo, eu quero que a partir deste momento, você já comece a ver com outros olhos. Você já comece a declarar a vitória de Deus, a bênção de Deus. Já comece a abençoar. Já comece verdadeiramente a ter uma nova postura em cima dessas situações. Muitas vezes as pessoas vão se entregando.
Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Às vezes você pode dizer assim: bispo, também parece que na sua vida é tudo bem. Não, meus irmãos, eu já vivi várias adversidades, várias situações difíceis. Cada um tem uma situação difícil. Talvez a minha não seja a sua e talvez a sua não seja a minha. Mas eu quero te dizer uma coisa, que até aqui o Senhor tem me ajudado, que até aqui o Senhor tem me abençoado, que até aqui o Senhor tem me guardado, e até aqui o Senhor tem feito grandes coisas. E eu acredito que na sua vida também, porque senão você não estaria aqui. Então eu quero que você levante as tuas mãos. Eu quero que você feche os teus olhos e você comece a profetizar agora sobre uma situação talvez que você esteja vivendo e que até agora você só tem enxergado o exército da Síria. Mas hoje Deus quer que você comece a enxergar que Ele está com você e o que está com você é maior do que o que está no mundo. Que você comece a se alegrar por ter um Deus tão poderoso que está com você. Aleluia. Que você comece a falar com Deus: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Começa a agir nessa área da minha vida. Eu deposito essa área da minha vida nas tuas mãos e confio plenamente, porque sei que o Senhor pode me abrir os olhos para me enxergar uma solução. Dá-me sabedoria, Senhor. Dá-me a mente de Cristo, Senhor. Faz da minha vida um manancial para fluir do teu Espírito no meu interior, como diz na tua palavra. Talvez as águas na sua vida estejam paradas, meu irmão. Talvez esteja parada. Mas agora é hora de Deus movimentar estas águas, fluir na sua vida. Rios de água vivas fluirão no seu interior. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão no seu interior. Ah, meu irmão, lá na Chácara Peniel tem um monte de manancial de águas. E o manancial de água, ela fica assim, ó, ela está na terra, mas ela está assim, ó, jorrando água sem parar, doutora Marcia. Sem parar, assim, ó. Eu falo, como é que a gente vai acabar com isso? Não acaba. Porque flui. E se você abrir um poço naquele lugar, aí é que dá água mesmo. Nós estamos com um poço lá, que nós compramos uma bomba, que é o dobro de potência, e não dá conta do poço. A caixa d'água de 5.000 litros, enche mais rápido, mas a água enche e o poço está cheio de novo, porque é muita água. Meu irmão, é isso que Deus quer fazer no nosso interior. Aleluia. É isso que Deus quer fazer no nosso interior. Um fluir de águas vivas. Então comece a falar com o teu Deus. E fala assim: Deus, me enche do teu Espírito. Aleluia, me enche do teu Espírito. Me ativa, Senhor, a fé. Oh Deus, me faz ver como verdadeiramente o Senhor é. Abre os meus olhos para a fé. Abre os meus olhos para o sobrenatural. Abre os meus olhos para eu enxergar os carros, os cavaleiros de fogo que o Senhor tem, que eu ainda não vi. Eu só vi o exército da Síria, mas eu quero ver o teu poder. Eu quero ver coisas que eu ainda não vi. Ah, Deus, o inimigo quer me enterrar nos problemas, mas o Senhor, para cada problema, tem uma solução. Aleluia, aleluia. Ele é Yahvé. Eu sou o que sou. Ele é Yahvé. Aleluia. Moisés disse: quem? Em nome de quem eu irei falar? Ele disse: Moisés, diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Eu sou Yahvé. Eu sou tudo aquilo que você precisa. Deus é suficiente, irmãos. Deus é suficiente. Aleluia. Deus me satisfaz. Comece a se alegrar no Senhor. O diabo tenta colocar medo em você, mas Deus está dizendo: comece a se alegrar em mim. Comece a se alegrar em mim. Comece a ver os feitos que eu já fiz. Comece a declarar aquilo que eu já fiz na sua vida. Aleluia. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Oh, aleluia. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos. Eu quero ver como o Senhor é. Oh, em nome de Jesus, ore. Levante a tua voz, levante a tua voz. Eu não estou ouvindo a tua voz. Eu quero ouvir você orando. Eu quero ouvir você clamando. Aleluia. Às vezes até isso o diabo quer roubar de nós. O momento da oração na casa do Senhor. Aleluia. Ah, meu irmão, se você só pode orar se você acredita que Ele existe. Se você sabe que Ele existe, comece a falar para Ele. Oração não tem regras. Oração só tem que ter sinceridade. Ei, rabaraba, chore, candarabaralabas. Ei, rabaraba, chere, candarabaralabas. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Oh. Destampe os meus ouvidos para que eu ouça a sua voz. Meu coração anseia por ti. Abre os meus olhos para que enxergue quem tu és. Destampe os meus ouvidos para que eu ouça a sua voz. Meu coração anseia por ti. Oh.
sua vida a Cristo. Se tem alguém essa noite que quer voltar para Jesus, talvez você tenha parado no caminho, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e hoje Ele está te chamando de volta para caminhar com Ele. Se hoje você quer voltar para Jesus, ou aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, para que os teus olhos se abram, abre agora o teu coração, efatá para o teu coração, e deixa o Rei da Glória entrar. Tem alguém essa noite que quer aceitar a Jesus ou voltar para Jesus? Sai do seu lugar, sai do seu lugar agora, porque nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você. Tem alguém que hoje quer entregar sua vida a Cristo, que hoje quer voltar para Jesus? Todos nós estamos na presença de Deus. Aleluia. Tem alguém? Aleluia. Então que o Senhor possa te conceder uma nova oportunidade.